Se você perguntar para o filho pródigo qual foi o pior dia da vida dele, ele vai dizer o seguinte: o pior dia da minha vida foi o dia que eu desejei comer comida de porco. Se você perguntar para o pai qual foi o melhor dia do filho pródigo depois que ele saiu de casa, o pai vai dizer o seguinte: o melhor dia dele foi o dia que ele desejou comer comida de porco. Por quê? Porque aquele dia ele desejou voltar, ele decidiu voltar. Então, o pior dia para Deus não é se as coisas estão bem ou estão mal. O melhor dia para Deus é quando eu e você decidimos voltar. O Senhor disse assim: ó, eu estou ligando um tempo num tempo. Ele falou essa frase: eu estou ligando o tempo no tempo. E nós ficamos tentando discernir esse enigma, até que veio uma imagem na minha mente de uma corda de tempo, como se você pegasse uma ponta aqui e outra aqui e fizesse isso aqui. Sabe essa que sobra aqui? Ele corta. O que eu entendi? Ele está dizendo assim, ó, eu estou pegando o crédito de um tempo e estou entregando nesse tempo para dar um povo que não fez, não buscou, mas como se estivesse fazendo e buscando. Sabe o que está escrito em Hebreus, quando a Bíblia fala que quando Abraão deu um dízimo, Levi deu deu dízimo nos lombos de Abraão, Abraão deu um dízimo para Melquisedeque. Deus olhou dentro de Abraão e enxergou Isaac. E olhou mais dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, enxergou Jacó. E olhou mais dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, enxergou Levi dando dízimo. E porque um tataravô deu um dízimo, muito mais tarde, Deus fez com que todos os dízimos de Israel veio na mão do tataraneto. Porque o tataravô deu um dízimo. Era Deus pegando um crédito de um tempo, entregando como crédito de justiça para um outro tempo. Então, Deus está pegando um crédito de um tempo, de uma geração que entregou para Deus oração, entregou jejum, entregou justiça, e Ele está pegando esse crédito, entregando para essa nossa geração que não consegue entregar isso para Deus. Tem liberações hoje de favor, liberações de graça. Nós vamos começar a ver milagres. O pastor já vê isso, tem história para contar, mas está chegando uma onda de muito milagre, de muita cura. Amém. Nós precisamos tão somente crer e entrar, como os 4 leprosos na porta. Eles só tinham que entrar. Precisamos voltar a acreditar, porque Deus não mudou, tem um favor de Deus. Quando o pastor José disse, parece que a única vez que Deus foi atrás do homem, na minha mente, Deus nunca deixou de ir atrás do homem. Lá no Jardim do Éden, Adão, aonde você está? Deus estava atrás dele. Deus pega o Saul, que acha que sai de casa para ir atrás de mula, não sabe que é uma estratégia de Deus para ele encontrar a voz profética. Deus pega o Naamã, que cata uma escrava para levar para ser secretária da sua esposa, ele acha que está levando uma escrava para casa, ele não sabe que ele está levando a cura. Até na maldade daquele homem, Deus estava atrás dele. Então eu vejo que Deus, ainda quando Deus diz, Adão, onde você está? Eu sei que a Bíblia nos manda buscar a Deus, mas mais do que buscar a Deus é deixar Ele nos encontrar. Porque a gente pode ir na igreja, atrás de Deus, e mesmo assim a gente não deixa Ele nos encontrar. Tem outro ponto importante, lindo isso, da parábola do filho pródigo, que eu acho que a gente pode assim trazer um certo alento para o coração, principalmente quando se trata de pastores, né? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, na verdade, ele estava desenhando para que a gente entendesse de forma mais clara o perfil de Deus, o perfil do caráter de Deus como pai. Certo? Quando a gente olha para o pai da parábola, a gente entende o caráter de Deus como pai. Qualquer um gostaria de ter um pai como o filho pródigo teve. Agora, no entanto, por um momento, aquele filho deu errado. E aí, muitos pais que fizeram um bom trabalho, não vou dizer que perfeito, que não erraram, mas fizeram um bom trabalho. De repente tem um filho que assumiu a homossexualidade, de repente tem um filho que se distanciou, até se envolveu em drogas, aí tem um filho. E às vezes esses pais carregam um peso que não deveriam carregar.
O que você pensa sobre isso? Normalmente esse peso tem um nome, Uhum, culpa. uhum, A culpa, eu chego ao cúmulo de dizer que ela é pior do que o pecado. uhum, Porque o pecado, ele te separa de Deus. A culpa te convence que você não pode voltar para ele. uhum, Então, o diabo, ele trabalha com a culpa. O Espírito Santo trabalha com a responsabilidade. uhum, Quem abraça a culpa não assume a responsabilidade. uhum, Então, o maior desafio desse pai ou dessa mãe é se desvencilhar da culpa e assumir a responsabilidade de amá-lo numa frequência que Deus hoje quer que ele o ame. E Deus vai dar as estratégias. E aqui tem 2 pontos. Eu preciso compreender a jurisdição da edificação, as leis que regem a jurisdição da edificação e as leis que regem a jurisdição do resgate. Porque elas são operações diferentes. uhum. Você tem um filho crente, você está numa jurisdição de edificação. Você tem um filho que está separado, desviou, vamos dizer assim. Você entra numa outra jurisdição. Você está na jurisdição do resgate. Aqui, as leis são diferentes. Por quê? Porque aqui você vai precisar fazer loucuras de amor. Uhum, Loucuras de amor. uhum, Sabe? É mais ou menos assim. Se você vê um carro que está pegando fogo, algo assim, e de repente, vamos fazer um outro exemplo. Uma pessoa caiu no rio, está morrendo afogada, e de repente uma pessoa resolve olhar. Aquilo ali fica, olha, vê um carro fechado com uma corda dentro, pega uma lachota, quebra a porta do carro, pega a corda, joga lá, salva aquela pessoa. E as câmeras pegaram, aquilo foi visto. À noite, no outro dia vai passar no jornal, essa pessoa ela vai ser elogiada porque ela foi um herói, certo? uhum, uhum. Por quê? Porque ela entrou na jurisdição da lei do resgate. Na lei do resgate, não tem parâmetro. A lei do resgate. Agora, se no outro dia você precisa de uma corda para fazer um varal, vai lá e quebra, a câmera pegou, você é um bandido. Então, quando um pai, uma mãe já perdeu o seu filho numa certa condição, muitas vezes, por exemplo, ele vai chegar numa hora do culto, o filho que gosta do futebol, está assistindo, vai assistir o jogo, o time que ele tanto ama, e de repente, aquilo na hora do culto, e o pai senta no lado, resolve ver o jogo com ele, e o filho vai perguntar: pai, você não vai no culto? Não, eu vou assistir o jogo com você. Que você não vai no culto para assistir o jogo comigo? Isso é certo fazer? Não, na lei da edificação, mas na lei do resgate. Sim. Isso vale. Porque você vai ter que fazer loucuras de amor. E o amor funciona no mesmo sentido de um veneno. Sabe? Se você virar um copo de veneno, provavelmente você morre. Mas se você tomar uma gota por dia, você não morre. Até aquilo ganhar uma certa proporção na corrente sanguínea. Você vai vir a morrer também. O amor é igual. Quem está na lei do resgate, o pai e a mãe precisam compreender o seguinte: você bota 1 quilo de amor dentro do seu filho, ele joga 950 gramas fora e fica com uma colherzinha. Pois no outro dia você coloca mais 1 quilo, ele joga 950 gramas fora e fica com uma colherzinha. Chega uma hora que você pensa: cara, não compensa. É muita dispensação para não ter resultado nenhum. Fica tranquilo. Uma hora tem uma quantidade de amor que toma a corrente sanguínea do seu filho e você experimenta o milagre. A gente precisa compreender. Isso aconteceu com meu filho Pedro, né? Meu filho Pedro, com 20, 21 anos, ele praticamente se desviou e se tornou um ateu. E olha que ele foi criado no berço evangélico, Sim. sempre tocou na igreja e tal. E aí começou a fumar, vamos colocar água para o pastor aqui? Começou a fumar, tomar uma cerveja e tal. O que eu percebi? Percebi não, eu orando, porque não conseguia acessar o coração dele, aí o Espírito Santo falou: ó, fale pouco e ame muito. Fale pouco e ame muito. Eu então comecei a falar menos e demonstrar muito amor, né? E ser intencional. Ele sempre gostou de tirar fotografia. Aí a minha esposa dizia: ó, paga para ele tirar foto em todos os nossos congressos, encontros, para que ele fique exposto à palavra. Eu disse: ótimo. Então, Pedro, vai lá. Às vezes eu nem precisava.
pagava para ele fotografar o Encontro Nacional de Casais. Aí depois pagava para ele fotografar o encontro de pastores. Aí eu pagava para ele encontro de mulheres, né? Aí o Douglas dizia, ô Pedro, vamos lá tocar na célula. Mas ele, ateu, né? E ele sempre gostou de tocar, vou lá. Aí, para ele ficar exposto à palavra. E aí foi quando ele estava fotografando o Encontro Nacional de Solteiros aqui, nesse hotel, que na primeira noite, acho que foi a primeira noite, que o irmão estava pregando, que a glória de Deus o alcança. E ele conta que ou ele sentava ou ele caía com a máquina e tudo. Porque ali ele foi pego pela glória da presença de Deus e que trouxe para ele um sentimento de arrependimento profundo. E aí acontece uma surpresa para nós, porque na segunda-feira, lá em casa, à noite, antes de se deitar, ele falou, posso falar um pouquinho com vocês? Aí eu disse, claro. Aí ele falou, ó, primeira coisa que eu quero falar, que eu nunca falei, eu sou um filho adotado e eu me sinto o filho mais amado do mundo aqui nessa casa. E segundo, é que nesse final de semana eu voltei para a casa do pai para nunca mais sair. Oh, meu Deus. Entendeu? E é o que você falou, né? A gente faz aquilo que numa outra situação não faríamos, né? E eu era muito intencional, ele gosta de dirigir. Então, se você quiser conversar bastante com o Pedro, fala de carro com ele, corrida, essas coisas. E aí, então, o que eu fazia? Eu ia pro aeroporto às 7 horas da manhã e precisava de alguém me levar. E eu tinha um carro bom que ele gostava de dirigir. E eu falei, Pedro, dá para você me levar pro aeroporto? Para ele, era me levar para o aeroporto, mas para mim, era 1h30 de conversa boa com ele, entendeu? E aí, quando eu chegava lá no hotel, agradecia, pai te ama e tal. E parei de falar muito, querendo trazê-lo meio que na marra, Sim. não é, para o evangelho. Então, o amor o constrangeu. E aí, nós conseguimos acessar o coração dele, entendeu? Fazendo com que ele estivesse em ambientes expostos à palavra.